Olha essa história. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que não é crime chamar alguém de nazista ou fascista. Ou seja, não é injúria, calúnia nem difamação. Considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. Essa análise de Flávio Dino foi apresentada durante uma votação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde o deputado federal Gustavo Gayer acusa o também federal José Nelter de chamá-lo de nazista e fascista durante um podcast. Aí Flávio Dino foi lá e apresentou essa argumentação, inclusive destacando a necessidade de se rediscutir a imunidade parlamentar. Vamos assistir. No limiar de uma necessidade de exame desse Instituto da Imunidade, não para expungi-lo, para elidi-lo, mas no sentido de adequá-lo a esse momento. É quase como fosse uma mutação constitucional em relação a esse instituto. E eu me inclino a adotar o critério em que a crítica política dura, e por 18 anos vivenciei esse cenário, é admissível. É acobertado, portanto, pela imunidade parlamentar. Mas os argumentos ad hominem, ad personam, como me parece que houve aqui em relação a um fato, não devem estar, de modo algum, sejam proferidas no recinto do parlamento ou fora dele, acobertadas pela imunidade. Porque isso é desvio de finalidade. Isso é abuso de direito, na linguagem do Código Civil. Então, eu profiro essas palavras não para refutar desse ponto a eminente relatora, mas para com ela concordar, que nesse caso não há fatos acobertados pela imunidade parlamentar. Porque desbordou da mera crítica política em relação a um fato. E aí está a diferença em relação à estimada relatora com todas as vênias. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso, em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. Eu, ministra Carmen, nesses 18 anos, fui acusado de praticamente tudo que possa existir de negativo num debate político. E sempre diferenciei o que era o debate político. Por exemplo, muitas pessoas criticavam os partidos aos quais eu fui filiado. Isso é crítica política. Mas, evidentemente, a pessoa que dizia ele é ladrão, ele desviou dinheiro público ou algo equivalente, obviamente, isto não constitui crítica política. Nazista, fascista, de extrema-direita, extremista, é da ditadura, apoiou a ditadura militar, não apoiou, defende a democracia, defende o comunismo, é do Muro de Berlim, é a favor do Muro de Berlim. Essas coisas todas, que são ditas há décadas, fazem parte, infelizmente, de um certo debate político, entre aspas, normal. Mas dizer que alguém matou, agrediu outrem, a meu ver, não se encontra, a princípio, acobertada pela imunidade, salvo, obviamente, a possibilidade, no exame de mérito, de uma eventual exceção da verdade. Olha, quem não concordou com Flávio Dino foi a ministra relatora do caso, Carmen Lúcia. Segundo ela, seria importante sim receber a denúncia de Gustavo Gayer contra José Nelter, até pelo fato do STF já ter se posicionado contra utilizações de termos assim durante a disputa eleitoral. Comunista, por exemplo, porque o Partido Comunista é perfeitamente legal e legítimo. Quando se fala em uma série de istas por aí, neste caso num podcast, ou que fosse num comício, ou que fosse onde fosse, ele não tem a conotação que pode ter nazista e fascista para nós brasileiros. Quer dizer, eu e meu contexto.
quando se fala que o fulano, especialmente, é nazista, com a carga histórica do que representou na Segunda Guerra Mundial, naquela fase toda, isto vem com a carga que traz também uma série de comportamentos atribuíveis, ainda que num xingatório que pode caracterizar ou não uma injúria, a se saber, quando se tiver, na minha compreensão, toda a instrução, porque ele tem uma situação completamente diferente de outros xingamentos, de outras injúrias, para quem ele quer atingir, que neste caso é a sociedade, tanto que ele é divulgado. Vossa Excelência tem razão. Então, talvez se eu tivesse chegado e se a gente estivesse num juízo de absolvição ou de condenação, eu até concluiria como Vossa Excelência. Mas neste momento inicial, em que há uma imputação, imagine se isto fosse, ministro Flávio, num espaço, e se eu estivesse julgando isto como crime eleitoral ou como propaganda eleitoral. E não foram poucas as vezes que nós tivemos esse tipo de discurso espúrio, grave, com consequências eleitorais no ano de 2022. E nós, no Tribunal Superior Eleitoral, consideramos que dizer que o fulano a gente mandava retirar, ou mandava retificar, ou mandava explicar. Um impulsionamento, por exemplo, sobre o fulano ser nazista, mesmo que a pessoa lá na ponta não entenda, repercute no atuar livre dela para escolher uma pessoa. Não é o caso. Este caso aqui, como nós estamos vendo, foi o ano passado, foi num outro contexto. Não estou falando do contexto eleitoral, estou apenas tentando, neste momento inicial de recebimento da queixa, verificando que se eu retiro isto, porque não é nem considerado injúria, isto vai ser, de novo, eventualmente, praticado no ambiente eleitoral, com consequências sobre a possibilidade de o outro ver a sua imagem pública devidamente resguardada e sem consequências. É isso aí. Não esquece de curtir o vídeo e, claro, deixar nos comentários o que você achou dessa situação.